o processo. Então, o professor, ele vive essa coisa de falar assim, olha, eu tenho que ensinar a despeito de todos os meus defeitos que eu apresento, eu tenho que apresentar o conhecimento que eu estou transmitindo de maneira nobre. Você entendeu? Essa que é a dificuldade. A arte marcial ela vai começar lá atrás. Uma coisa que às vezes a gente tenta explicar para as pessoas, por que a arte marcial, que mesmo os iranianos gostam da arte marcial como atividade funcional e tudo, e o Leandro deu aula para eles, né? Uhum. E o que acontece? A arte marcial que o Leandro apresenta hoje é uma arte marcial já adaptada, né? É uma absorção cultural. O Hapkido que ele apresenta é um Hapkido já que tem a característica dele, tá certo? Mas é uma atividade que veio da Coreia. Assim como ensina arte marcial de origem chinesa, ele ensina uma arte marcial de origem coreana. Então, o que acontece? Hoje, o professor aqui do Brasil, ele tem portas abertas para ensinar arte marcial no exterior. Inclusive por causa do BJJ, né? Do Brazilian Jiu-Jitsu, inclusive. Sim. Certo? Abriu e nós temos uma reputação de ter qualidade na arte marcial. Portas abertas, inclusive, para a maioria por grandes atletas do Brasil. Tá certo? Só que alguns países, por exemplo, eles não querem aprender com os asiáticos por questões de relacionamento entre eles. Mas a arte marcial, ela surge na Ásia. Ela surge na Ásia por quê? Todos os povos sempre tiveram grandes guerreiros. Todos os povos. Os judeus tiveram Davi, tiveram Saul, os gregos tiveram Aquiles, né? Uhum. Independentemente de alguns terem uma mistificação em torno de si mesmos, até uma certa contestação se existiram ou não, mas todos os povos, mesmo os povos aqui das Américas, tiveram grandes guerreiros que eram mencionados, cantados, etc. Como esses guerreiros lutavam? Ninguém sabe. Por quê? Porque eles, a despeito de terem uma grande capacidade combativa, porque é impossível você sobreviver a várias guerras por sorte. Não tem sorte, né? Não tem como. O cara, né? Escapou da espada, exatamente, né? A espada, a flecha. Então, inúmeras guerras, você sobreviver em combates reais na sorte. Então eles tinham realmente a capacidade, mas eles não sistematizaram uma forma de lutar. Na China, há uns 4.000, alguns dizem 3.000 e pouco, 5.000 anos, ou seja, na Idade do Bronze, um grupo de pessoas, ao ver a proposta já que veio junto com a religião, né, da yoga, de atividades que existiam na Índia, de que poderia-se, através de posturas corporais e de exercícios de respiração, alterar, eu poderia impactar sobre o meu corpo e alterar a minha fisiologia, que é o que hoje todo mundo sabe que existe a fisiologia do exercício, o tripé da fisiologia do exercício: estímulo, alimentação e descanso. Estímulo, alimentação e descanso, você usando esses três elementos, você consegue mudar o seu corpo. Mas isso aí, eu tô falando de um tempo muito antigo. Então, começa-se a compilar posturas corporais. São as primeiras formas que todo mundo aqui conhece como kata. As formas, elas são repetições precisas de posturas corporais. Elas nunca foram uma dança, nem uma luta simulada. Ela é repetição precisa de posturas corporais. Essas posturas, elas são as alavancas biomecânicas. Tanto que a gente fala assim, quais técnicas estão contidas nas formas? Todas e nenhuma. Por quê? É como o alfabeto. Quais palavras estão contidas dentro do alfabeto? Todas e nenhuma. Se você pegar todas as palavras, são formadas com as letras que existem no alfabeto. Sim. Mas não há ali nenhuma palavra, você entendeu? Pelo menos não há uma proposta de uma palavra ali. Tá claro? Uhum. Então é a mesma coisa. Quando você explica isso para as pessoas, aí você fala, ó, a partir desse momento, na Idade do Bronze ali, começa-se um processo de depuração e aperfeiçoamento, porque você conseguiu sistematizar e organizar o conhecimento, como se fez com as outras ciências. Ninguém desenvolveu tudo, porque o cara morre logo e deixa aquilo pronto para a próxima geração aperfeiçoar. Isso é o processo evolutivo que a arte marcial começa a desenvolver
E aí tem várias intercorrências históricas que vão impactar nisso aí, porque é um produto ali da sociedade. Então a arte marcial começa a ter esse desenvolvimento e chega ali na beirinha do século XX, ela começa um processo de depauperação, de perda de conteúdo, de perda de identidade, porque aí começa a arma de fogo, começa também um processo de entrega da minha autonomia de defesa para o Estado. Eu não preciso me defender de forma nenhuma. Eu tenho agentes que vão me defender. O Estado passa a ser responsável pela sua segurança. Exato. Então, o que acontece? É uma consequência do processo civilizatório. Então, eu não preciso mais me defender. Eu não tenho mais que ficar, né, preocupado em ter capacidade e habilidade de lidar com uma pessoa agressiva. Outras pessoas vão ter que ter essa capacidade para fazer isso. Então, eu delego isso. Tá certo? Então, aí é que começa a arte marcial a ser uma atividade que busca um caminho para tentar sobreviver. E aí você vai ver, inclusive, discussões, inclusive, entre os próprios mestres sobre isso. Né? Dentro do Japão, quando a arte marcial sai de Okinawa com Funakoshi Sensei, chega na ilha principal, você vai ver ali Shokimotobu Sensei extremamente contra, né, as alterações feitas para poder inserir o karatê dentro das universidades japonesas. Né? São concessões feitas, né? Você falou isso aí, essa parte aí me deixou extremamente, assim, surpreso. Quando você me fala que o karatê, por exemplo, não é do Japão. Na verdade o karatê é de Okinawa. É uma arte marcial de Okinawa. Okinawa é do Japão hoje. Sim. Mas a origem, Okinawa era um reino independente. Uhum. É o reino de Ryukyu, né? Inclusive esse Shokimotobu Sensei, esse sensei citado, era da família real de Ryukyu. Uhum. A arte marcial sempre foi uma atividade aristocrática, da nobreza. A origem foi aí, nessa família. Na verdade, o que acontece, essas pessoas que eram da nobreza eram as que tinham responsabilidade hierárquica e tempo para treinar. O indivíduo que vivia... Colono ali, o camponês, no geral, ele trabalhava muitas horas, então ele não tinha... Ele tinha, lógico, um condicionamento físico natural e ele entrava no contingente também, né? De defesa dos lugares. Mas o expert era um aristocrata. Uhum. Isso mesmo, acho que... Eu acredito que, inclusive, na Europa era assim, né? O expert, o cavaleiro... Era o cara que estudava, o cara que estudava e que ficava ali... ajustando o movimento, fazendo laboratórios, fazendo experiência para ver o que funciona, o que não funciona, né? Era da aristocracia, era da nobreza. Arte marcial, isso já o que eu falo, não precisa acreditar em mim, os estudos mostram, pode estudar, você vai ver que a arte marcial de Okinawa era de pessoas sofisticadas. Eram as pessoas sofisticadas que desenvolviam as estruturas, os exercícios e os elementos táticos, principalmente situacionais. A capacidade de análise tático-situacional requer uma inteligência de leitura, né, de terreno e de um monte de elementos que podem vir a ocorrer, ou seja, capacidade de antecipação, que requer uma inteligência muito grande. Lógico. Nem todo mundo nasce um Napoleão, mas tem que tentar, já que você tem um contingente e uma missão para cumprir, você tem que tentar se antecipar. Tentar ter uma análise situacional ali que vai direcionar sua tomada de decisão. O Kung Fu é chinês. Chinês. De origem chinesa. Exatamente. É mais antigo, mesma época, ou mais novo que o Karatê? Não, o Kung Fu é mais antigo. É mais antigo? Só para constar, tá? Essa terminologia Kung Fu só é usada aqui no Ocidente. Não existe na China. Como que fala lá na China? Wushu. 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 Wu, proteção. Shu, arte. Wushu é arte de proteção.
a arte de se proteger. Eu não sou linguista, mas isso aí é Sim, realidade, sim, tá? sim. Wushu é a arte de proteção. Caramba, Ah, nunca tinha o que escutado acontece é assim. que houve eu não sei porque o Kung Fu ficou conhecido no Ocidente como Kung Fu a partir de uma colocação dos americanos. Eles colocaram esse nome Kung Fu e que provavelmente foi alguma coisa que eles ouviram e trouxeram da conversa dos chineses sem uma compreensão precisa ali. O pessoal fala muito que Kung Fu significa trabalho contínuo ou prática contínua, né? Ou então uma habilidade adquirida numa determinada prática. E eu acredito que os chineses estavam falando em praticar e alguém ouviu isso e falou, é Kung Fu. E depois também pode ver que mesmo os filmes de Kung Fu, no Japão também não se fala a palavra Kung Fu. Eu morei lá e posso garantir para vocês, for procurar Kung Fu no Japão, você não vai achar. Ninguém sabe o que é. Se você falar, Wushu. olha... não, lá no Japão é outro nome. Qual que é? Shugoku Kenpo. Shugoku é chinês. E Kenpo é luta. É um ideograma que quer dizer lei do soco. Aham. O ideograma de Kenpo quer dizer lei do soco, mas não dizendo a lei imposta pelo soco, mas as leis no sentido de regras que regem o uso dos punhos. Então, eles falam Shugoku Kenpo. E as variações do Kung Fu? Não, aí são lugares, estilos. os estilos São estilos. eram por conta de lugares diferentes da China, cada lugar tinha um estilo. Então, você tem um processo aí de desenvolvimento, né? Lá atrás, na origem dessa proposta, de você sistematizar e compilar posturas para você ensinar as pessoas que vão ensinar a outra geração, que vão ensinar a outra geração. Então, você começa um processo de evolução. Dentro desse processo de evolução, você está desenvolvendo capacidades e habilidades em várias pessoas. Essas pessoas vão difundindo para outras pessoas. Então, você começa um processo como tudo, né? Você perde o controle do processo porque você não vai estar mais aqui e também você não vai controlar tudo que todo mundo está fazendo. Uhum. Mas isso começa dentro... tem um professor que ele segundo os estudos, ele nos explicou o seguinte: começa dentro do ambiente militar e conforme vai passando ali, a população civil vai tendo acesso também a esse conhecimento e existem várias intercorrências que vão impactar nesse processo de evolução. Por exemplo, imagine o seguinte: se você trabalha muito tempo por dia dentro de uma plantação de arroz, isso vai impactar no repertório de técnicas que vai ser útil para você caso você seja atacado. Porque você está dentro de um alagado. Eu já ouvi falar isso. Tá certo? É. Então você tem uma intercorrência aí do meio que você está ali, tá certo? Técnicas de luta para ambiente fechado, elas são diferentes de você estar em campo aberto. É muito Sim. simples você entender essa questão tático-situacional se você pegar um exemplo básico. Imagine o seguinte: você está com uma arma de longo alcance, um fuzil 7.62, né? E eu tô com uma arma de curto alcance, estou com uma pistola na mão, tá? E aí o que acontece? Você vai querer fazer de tudo para usar esse alcance, né? A seu favor. Claro. Certo? E eu vou fazer de tudo para o confronto ser o mais fechado possível. Porque para você operar a arma num lugar confinado ou no curto alcance, você vai ter muito mais dificuldade. Então, o que acontece? As pessoas vão se adaptar ao meio. Né? Qualquer pessoa consegue entender por que existem especialidades militares. Tem um pessoal aqui no Brasil que é especializado na caatinga. Vocês já devem ter visto, né? Sim. Né? Pessoal especializado. Isso vai impactar na farda, no fardamento, na cor do fardamento. Uma coisa que a pessoa pensa que às vezes não tem importância, mas... Pô, né? demais. Então vai impactar na escolha do próprio repertório tático, tá certo? E do equipamento. Então, a arte marcial ela vai crescendo e vai se expandindo e ela vai adquirindo características porque
tudo que o ser humano toca, ele vai ser contaminado com a vida daquela pessoa que tá ali. Tá certo? Com o repertório que ela tem e com as necessidades dela. Inclusive essa parte de necessidade, né? É praticamente o imperativo de tudo. O cara da plantação de arroz, como tava lagado, o Kung Fu dele é mais com as partes de cima, com as mãos. Sim, e outra, você imagina que Neo-Asa ali é zero. Técnica de chão é zero. Não existe. É zero. Aham. Tá certo? Sim, sim. Quem tá na montanha. Porque o Kung Fu exatamente. tem técnica de chão também, o Kung Fu? Na verdade, a arte marcial é plena. A arte marcial, de verdade, ela é plena. E, inclusive, inclui a esgrima. A esgrima, ela não pode ser retirada da arte marcial. A arte marcial, de verdade, é esgrima. A arte marcial nunca foi duas pessoas tocando sopapo. A arte marcial, desde o princípio, ela começa na Idade do Bronze. Então, desde o princípio, o ideograma da arte marcial é uma mão, do Wushu lá, o ideograma lá atrás, é uma mão segurando um machado. Um machado, obviamente, de bronze, né? Então, o que acontece? Ela já começa... O homem, ele sempre pegou uma ferramenta para facilitar a sua vida. Então, a arte marcial, ela tira a esgrima a partir do momento que ela sacrifica a esgrima para poder possibilitar a contenda, a disputa entre duas pessoas de uma forma a não a diminuir o dano. Uhum. Né? Mas a primeira coisa a fazer numa situação de crise que envolva a pessoa agressiva é se instrumentalizar. É buscar uma maneira de aumentar o seu potencial de proteção e dano.